Olá, boa tarde. Ana, você está aí? Boa tarde, sim. Ótimo, legal. Bom, sejam bem-vindos, obrigada aqui pela presença de vocês. Hoje nós vamos começar esse webinar para falar sobre pontos críticos, dificuldades e alunos rebeldes no ensino de português como língua estrangeira. Como lidar? A Ana e eu queremos agradecer a SBS pelo convite. Nós já fizemos essa mini oficina no encontro de férias esse ano, e aí eles convidaram a gente para voltar e para abranger um pouco mais sobre o assunto. A gente queria pedir para vocês deixarem aqui nos comentários, no bate-papo, né, ou nas perguntas, o nome de vocês, de onde vocês falam, se vocês já trabalham com português língua estrangeira. E aí eu acho que a gente pode começar, né, Ana? Você quer... Sim? Então Acho tá, que eu sim. vou... Legal. As pessoas precisam participar, né? Acho que isso é uma coisa que a gente pode incentivar, né? Isso, exatamente. A gente quer que vocês interajam com a gente aqui. Isso. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Mariana Canuto, sou professora de português como língua estrangeira há uns 6 anos. Também trabalho com português como língua de acolhimento para refugiados e imigrantes. E eu sou mestranda em Sociolinguística pela Universidade Aberta em Lisboa. Ana, você vai se apresentar agora ou depois? Acho que eu me apresento depois, Mari. Pode continuar. Legal. Então, pode passar aí o slide, por favor. Opa! Opa, problemas técnicos. Foi. Aí, obrigada. Imagina. Bom, então a ideia dessa conversa aqui é que a gente possa discutir, até segundo a Ana, nossa conversa anterior, né, trazer as angústias de nós professores em sala de aula, como a gente lida com isso, falar um pouco das nossas experiências e ouvir o que vocês têm para dizer, claro, trocar figurinhas. É importante ressaltar que a gente não quer aqui reforçar nenhum estereótipo, né? Porque a gente vai falar de algumas nacionalidades em algum momento, então a gente não quer reforçar nenhum estereótipo ou algum preconceito. E a ideia é essa, que vocês tragam mesmo as experiências de vocês, que a gente consiga abrir um pouco mais, né? Então, porque o que a gente vai fazer aqui é um recorte, né? Um recorte mesmo das situações que a gente vive em sala de aula e do que os alunos também trazem. Certo, Ana? Certo, com certeza é um assunto que renderia muitos papos, né? Então a gente precisa selecionar. Isso. E aí, então, a gente quer, de novo, pedir para vocês, por favor, deixarem no bate-papo aqui nas perguntas, quem já teve um aluno, e aí, etc. Que vocês, por que vocês se interessaram por esse webinar e quais situações aí de alunos problemáticos ou críticos, alguma situação diferenciada em sala de aula que vocês precisaram lidar. A gente quer saber, então, por favor, coloquem aí nos comentários. Pode mudar, Ana, por favor. Isso. Então, a gente vai começar falando do professor como mediador, né? Então, a gente usa a chamada abordagem diferencial para ter o professor como mediador. E aí, o que acontece? A gente está sempre negociando, né? Semelhanças, as diferenças, de forma igual para os outros também. Ainda que a gente saiba, e que isso seja muito importante de nós professores como de língua estrangeira, saber que existe uma certa hierarquia, que o professor sabe o que é melhor para o aluno, e que o aluno entenda isso, né, e respeite, que o aluno também tem espaço e tenha voz, e que a gente respeite a identidade do aluno nesse processo de aprendizagem. E também buscar caminhos alternativos justamente para esses alunos
diferenciados ou problemáticos, enfim. E aí eu queria falar de uma situação específica com um aluno, trazer um exemplo de como eu busquei um caminho alternativo para um conflito que estava existindo. Era um aluno um pouco mais velho do que eu, já estava em nível avançado, escrevia muito bem, falava muito bem, e um dia ele disse que precisava vender o celular dele. Ele me pediu para escrever um anúncio de celular. E aí eu, de uma certa forma, eu falei que não, que aquilo não era adequado, mas que eu podia ajudá-lo a preparar o anúncio, se isso era tão importante para ele. E aí ele não aceitou muito bem aquilo ele foi pedindo nas outras aulas. E aí começou a ser uma situação tensa, né? Eu senti uma certa tensão nas outras aulas por causa disso. E aí a ideia que surgiu foi preparar uma atividade justamente em cima disso, porque eu percebi que ele ia continuar pedindo. Então, era uma aula de 2 horas, 2 vezes por semana que a gente tinha, e aí eu resolvi dividir uma atividade, fazer uma atividade em 3 partes, né? Então, a primeira, eu trouxe anúncios reais de compra e venda de celulares em sites da internet, com erros de português, em que ele precisasse identificar os erros, os problemas ali, gramaticais, de vocabulário, enfim, ali. A segunda parte da atividade foi um texto falando sobre golpes na internet, na compra, né, e na venda de anúncios, desse site de anúncios. E a terceira atividade era ele preparar e escrever o anúncio. Então, essa foi que eu costumo falar de um caminho alternativo para, ao mesmo tempo, atender o aluno e ainda assim não sair do meu posto de professora, né? Que ele precisa entender que é o caminho que eu dou para ele é o caminho correto, né? E que ele, como aluno, precisa entender também. Pode passar, Ana. Você quer falar alguma coisa? Ana? Não. Não, desculpa. Pode seguir. Okay. Tô tentando passar aí. Tá bom. E aí, recebendo alunos estrangeiros, o papel do professor como mediador também de culturas. Valorizar a língua e a cultura do aluno. Eu quero abrir aqui falando de valorizar a língua e cultura do aluno e não trazer a problemática, vamos dizer assim, o problema do aluno em si. Vocês vão entender no próximo slide por que eu estou falando do professor como mediador. Pode voltar, Ana. Ai, desculpa, Mari. Não, imagina. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, aqui tem uma interligação. Então, entender que valorizar a língua do aluno, a língua e a cultura do aluno é importante em sala de aula, principalmente para essas questões de ordem emocional ou psicológica, um aluno com baixa autoestima, ou que muitas vezes não quer estar, no caso assim, da imersão, né? Não quer estar no Brasil, mas ele precisa de alguma forma que ele entre em contato um pouco com a cultura dele sem sair da sala de aula. Então, uma coisa que eu fiz uma vez, eu preciso contextualizar essa aluna, é uma aluna tcheca, que não tem uma segunda língua, ela só fala o tcheco. Ela veio acompanhar o marido aqui, na verdade ela não queria se mudar, não sentia vontade, mas ela está aqui, então ela precisa aprender português. E aí a gente tem 2 questões com essa aluna. A primeira, que é de ordem linguística, o fato dela não ter uma segunda língua, existe um certo vácuo para a gente conseguir se comunicar inicialmente, e aí buscou outras alternativas para que essa comunicação fosse possível e que a gente se entendesse bem, né, que é o que é mais importante. E a outra de ordem emocional, o fato dela não querer estar aqui, dela não se sentir, mesmo depois de muito tempo estudando português, não se sentir confortável e não querer estar aqui. Então, ela tem um bloqueio para falar com outras pessoas, mesmo sabendo que ela consegue se comunicar. E aí,
que eu consegui fazer foi levá-la à exposição do Mocha, que é um dos maiores artistas tchecos do século XX, aqui em São Paulo, né? Porque a gente está aqui em São Paulo. E aí foi muito interessante essa aula externa, porque a gente trocou, inverteram seus papéis, né? Então, ela falava sobre a cultura dela, sobre a música que estava tocando, sobre os símbolos, sobre as obras do artista, porque ela conhece muito, ela gosta de arte, e foi muito, muito legal, muito interessante para que a gente absorvesse um pouco dela, essa vontade de novo, né? De estudar, de sentir pertencente a um lugar, mesmo falando português. Então, por isso que eu coloquei esse tópico aí, professor, como mediador de culturas. Então, não, obviamente, é importante falar sobre a cultura do Brasil também, mas que em algum momento o professor preste atenção no que o aluno tem a dizer sobre a cultura dele. Tudo bem? Ana, pode passar, por favor. Quer acrescentar alguma coisa, Ana? Oi, Mari. Não, eu tô. Tem algumas coisas no que você tá falando que eu vou amarrar também, né? Mas Tá, não, pode continuar, por favor. tá bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver. Aqui no bate-papo tá Não tem, tranquilo. né? Não, Ok, não. mas nas perguntas tem. Ah, que legal, a galera tá falando já, ó. Olha Eu que não sei bom. porque eu não sei porque eu não tô conseguindo ler. Peraí. Gente, só um minutinho, tá? Por favor. Estou tentando ler. Boa tarde, Jorge, Ademir. Ah, legal. Angélica, trabalho com PLE há 5 anos. Ademir está em São Paulo também. Tenho pouca experiência com PLE, legal. Depois você conta um pouquinho dessa experiência aí, dos desafios iniciais, né? Quando a gente está começando, é sempre um desafio. Boa tarde do Peru, que legal. Olha que gostoso. Quem é a Natália? Natália está no Peru. Olá, Natália, Natália. Natália, você é peruana ou você mora aí no Peru? Você é brasileira e mora no Peru? Hum, Mariela, você está falando? De saída exemplar. Legal, gente. Daqui a pouquinho eu leio mais. Ah, o Jorge é peruano, olha só. E mora em São Paulo. Legal. Que legal. Contem um pouco mais. A gente quer exemplos aí, possíveis soluções, que a gente quer trocar figurinha e saber o que vocês têm para dizer também. Bom, continuando, eu vou falar aqui da competência comunicativa intercultural em português e língua estrangeira. Bom, tudo que eu estou aqui apresentando e falando para vocês e que a Ana vai continuar falando mais para frente tem um pouco a ver com a competência comunicativa intercultural, a CCI. Ele é objeto de estudo do meu mestrado agora. E na comunicação, na competência comunicativa intercultural, é uma das diretrizes do quadro europeu comum para o ensino de línguas estrangeiras. Né? A CCI foi criada lá nos anos 90 pelo Michael Barron, acho que ele é inglês. E uma dessas diretrizes é pensar nessa interação de professor-aluno como uma construção contínua. Né? O aprendizado é sempre um processo, não é um produto final. Então, uma construção contínua de conhecimento. E aí a gente sempre vai esbarrar nessas questões de raça, de etnia, religião, etc. E que a CCI pode ser uma via para a gente lidar com esses alunos aí de perfil diferenciados. Como eu falei agora há pouco, por exemplo, dessa minha aluna tcheca, né? E que pode nos ajudar a lidar com essas pequenas nem tão pequenas, né? Esses conflitos aí emocionais, psicológicos, etc.
Ana, pode passar, por favor. Opa! Certo. Deixa eu ver se tem mais comentários. Estou gostando dos comentários, fiquei feliz. Ah, Natália é peruana, legal. Para os colegas peruanos que estão assistindo, a ideia é trocar ideia, é saber mais sobre o ensino de idiomas no geral, ou vocês estão aprendendo português, ou vocês também ensinam português? Só para a gente entender, né, o que trouxe os colegas para o webinar. Isso, exatamente. O Ademir está falando que foi um desafio mesmo. O primeiro contato em PLE foi com um aluno alemão. Uau! Olha! Que legal. Ok. Então, a gente vai falar, eu vou explicar um pouquinho sobre como é importante o aluno ter consciência do espaço que ele ocupa. E aí, para nós, pode parecer até um pouco óbvio, mas não é. E eu quero começar falando aqui, eu escrevi, tá até aqui embaixo, deveria estar em cima, mas tudo bem. Do aluno como coautor. E aí, como assim, né? Então, o aluno tem a própria leitura daquilo que ele tem uma leitura, ele tem uma leitura própria sobre o que é passado para ele, principalmente em sala de aula. De novo, parece óbvio, mas não é. E aí eu quero comentar sobre uma coisa muito comum que acontece quando você está ensinando português como língua de acolhimento, que é um termo para português para os refugiados e imigrantes forçados, que como eles vêm numa situação muito diferente dos estrangeiros normais, comuns, é que eles querem aprender o português, como eles estão num foco muito grande, reconstruir a vida deles aqui, tentar ajudar a família que continua no outro país, uma coisa que é muito comum é eles falarem, professor, eu preciso aprender português, eu quero aprender português, às vezes até com mais vontade do que um não refugiado, inclusive, mas eles não querem se atentar à parte cultural. E aí é uma questão difícil, né, Ana? Porque essas coisas não estão separadas, é muito difícil, né? Ainda mais no Brasil. É uma questão que vai sempre junto. E muitas vezes eles não entendem. Então eles falam, professor, eu quero aprender português, quero arranjar um trabalho, juntar dinheiro para voltar daqui a um ano, ou para enviar dinheiro para minha família, mas agora eu não preciso aprender sobre bossa nova. Ou agora eu não quero saber, não preciso saber sobre a Amazônia. E, ok, tem questões que podem ser deixadas de lado, né, nessas situações. Mas questões mais culturais do dia a dia, nossos costumes e hábitos estão intimamente ligados, conectados com a língua. E aí é uma outra... Isso é muito comum, assim, são vários, não é um ou outro. Isso é muito comum no português como língua de acolhimento. E aí a gente precisa também parar um pouquinho e refletir. E aí é uma outra ideia de como ensinar o quê. E normalmente os cursos de português como língua de acolhimento, são muito curtos, né? Tem o básico 1, o básico 2, para o aluno aprender assim, o básico, porque depois ele já vai mudar para outro estado, né? A migração assim, muito, muito forte, local. Então, tem que fazer uma outra leitura do que é realmente importante para ele ali naquele momento, sem deixar de salientar que a cultura, a parte cultural é extremamente importante e que ele vai esbarrar nisso várias vezes. Muitas vezes ele não vai entender e pode ser um problema, né? Uhum. Então ele aprende. Pode, por favor. Posso fazer um comentário? Isso é interessante, porque independente do contexto do aluno, né? Se ele vem por alguma dificuldade no país dele, ou se ele vem para trabalhar, tem uma questão pessoal, né? Que o aluno realmente pode estar aqui e não gostar daqui, né? Infelizmente, exatamente. É uma realidade. Ele pode realmente não simpatizar com nada daqui. Ele está aqui por necessidade, né?
E esse é um desafio que, inclusive, bem recente que eu tenho enfrentado com um aluno especificamente que não gosta, assim. Eu tento apresentar filme, música, ele, assim, tipo, não gosta, né? Uhum. E aí vem esse outro trabalho que você tá explicando muito bem, que é de tentar fazer o aluno entender que essas outras questões culturais e artísticas e essas outras expressões fazem totalmente parte, né, da experiência dele, da necessidade dele conviver aqui, inclusive como ele vai entender, porque tem coisa que se você não entender, você não entender como né, que o brasileiro pensa, como que algumas coisas funcionam, aquelas outras questões, ele também vai ser mais difícil ainda, né? Isso, Muito exatamente. muito importante. Então, por isso que eu, de novo, eu estou falando da conscientização do aluno, que parece conscientizar o aluno sobre o espaço que ele ocupa. Parece óbvio, mas não é, nem sempre. Né? Exatamente. Até por essa barreira de não gostar de estar aqui, não querer, enfim. Uhum. E aí, como diz, tá escrito aqui, então um bom convívio entre o estrangeiro e a sociedade local, né? E aí a outra questão também, que eu escrevi, um aluno mal educado, entre aspas, né? Porque é um julgamento, vamos dizer assim, moral que a gente acaba fazendo, que é o do aluno, eu vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, um aluno me perguntou: professora, como é que eu vou cumprimentar o porteiro lá do meu prédio? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E a gente começou a discutir soluções, como é que ele poderia falar. Acabei passando isso depois para outros alunos de uma maneira bem aberta, assim, né? Sem querer dizer, olha, você deve falar desse jeito ou de outro jeito, mas discutindo mesmo e procurando saber como é que é no país dele. E aí, quando eu fui passar isso para um aluno, ele houve um estranhamento muito rápido, assim, da parte dele com o que eu estava falando. E demorou um pouco para eu entender que no país dele não se cumprimenta o porteiro. Então, e aí eu comecei a fazer algumas perguntas e eu entendi que não se cumprimenta. Então, aqui, enquanto para nós é comum que se cumprimente o secretário, porteiro, segurança, pessoas com quem que você vê todos os dias e que você convive muitas vezes todos os dias, ainda que não tenha intimidade ou que não trabalhe com essas pessoas, a gente cumprimenta e é uma coisa normal. E aí, por isso que eu coloquei aqui o aluno mal educado, porque é preciso explicar para ele esse tipo de coisa para que ele não venha a ter problemas justamente com essas pessoas, eventualmente, né? Então, de novo, conscientizar o aluno sobre o espaço que ele ocupa. Eu acho que é isso, Ana. Tá bom. Certo? Beleza. Tem mais, Aí a gente vai... Tem mais alguma pergunta do pessoal? Algum comentário, será? Aqui no bate-papo tá todo mundo quietinho, acho. Eu acho que eles estão escrevendo nas perguntas. Tá. Uhum. Deixa eu ver. Você quer comentar alguma coisa, Mari? Tipo, Não, eu quero ler, sim. Só um Uhum. minutinho. Tá. Tá. O Jorge tá falando, Jorge Arnaldo tá falando que é professor de espanhol em São Paulo, mas gostaria de saber mais sobre o português. Legal. Olha só. Você pode contar também da sua experiência como professor de espanhol, né? Como é? Como se você tem algum aluno aí problemático ou com questões mais específicas, se existe alguma atenção, né, na hora de ensinar o espanhol. Uhum. A Marcela. Oi, Marcela, moro na Itália e trabalho com PLE. Legal, bem-vinda. Escreva aqui depois sobre os seus desafios e angústias sobre PLE. Ana, eu acho que você pode continuar, por favor. Tá bom, obrigada, Mari.
E alguém comentou, alguém respondeu sobre a pergunta que você fez, sobre o que trouxe as pessoas? Alguém tem alguma dificuldade específica relacionada ao tema dessa discussão? Não. Não? Deixa eu ver. Não, a Natália. Deixa eu ver quem é. O Uhum. Ademir está falando, né, que a gente tem que descobrir com o aluno a real necessidade do uso da língua. Exatamente. Mas, por enquanto, sem Ok. alunos problemáticos. Eu vou seguir aqui, então. E aí eu queria até... Opa! Tá. Vamos? Ok. Então, aqui, esse slide, a ideia era debater um pouco sobre quão ricos e diferentes são as experiências e a bagagem, né, de cada aluno. Isso, assim, pessoalmente, eu acho algo muito rico, porque a gente nunca deixa de aprender com essas diversas origens, né? E eu queria contar a história, uma experiência. Gente, antes, desculpem, meu nome é Ana Carolina, Ana Montesinos. Eu também estive na apresentação que a gente fez no encontro de férias com a Mari, né? Foi uma experiência muito bacana, porque deu para perceber como os professores precisam de espaço para conversar, para trocar ideia, e como às vezes esses espaços e esses momentos são escassos, né? E tanto que assim foi um papo muito legal, a gente prolongaria, mas a gente tinha tempo, mesmo como a gente tem aqui, mas a gente conseguiu ampliar, né, graças a essa oportunidade da SBS por meio do webinar. Inclusive outras pessoas conseguem participar. Eu trabalho com português para estrangeiros e como professora de espanhol há mais ou menos 16, 17 anos. E também sou professora da Torre de Babel. Tá? Então, desculpa, só para me apresentar mesmo. Então, voltando aqui sobre as diversas origens e múltiplas culturas e grandes desafios, eu queria contar a história de uma amiga muito próxima, uma experiência dela. Ela foi estudar alemão na Alemanha. Então, na turma dela tinha muitos alunos de diversas origens, né? Então, tinha brasileiros, tinha outros alunos latinos, tinha árabes. E ela percebeu que um colega dela passou a sentar muito perto em todas as aulas, a fazer questão de estar sempre no momento que tinha um intervalo, ele estava sempre tentando sentar perto dela. Chegou em algumas aulas a pedir para trocar de lugar para sentar atrás dela. E aí ela começou a ficar muito tensa e muito preocupada, porque esse aluno começou a realmente persegui-la enquanto ela ia para casa, se ela saísse da escola e passasse no supermercado, por exemplo, ele perseguia, às vezes mais perto, às vezes mais longe. E aí ela ficou super, né, se sentiu perseguida, né, obviamente com medo, uma mulher, né, num país diferente, com alguém perseguindo, né? E aí depois, quando ela precisou conversar com a professora de alemão, e a professora explicou que em alguns países isso significa simplesmente que o moço estava tentando paquerar, tentando se aproximar, né, cortejando, né? E foi muito interessante porque isso a professora disse, depois a gente soube por outras pessoas que realmente assim, chegou a ser engraçado. Se você conta essa experiência para alguém de lá, chega a ser engraçado, porque para eles é natural, é simplesmente demonstrar o interesse por outra pessoa, né? Então eu estou contando isso porque como os alunos são de diversas origens e eles vêm para o Brasil com diversas outras experiências, né? O nosso desafio
Começa a partir daí. E como isso é rico, porque é uma troca. Então, nessa experiência, ela aprendeu também, né? Então, se a gente tem um aluno que tem um costume totalmente diferente, a gente aprende, mas a gente tem o papel de contextualizar e de fazer com que o aluno entenda, né, que alguns desses costumes ou alguns desses sinais podem ser para a gente muito estranhos ou até demonstrar perigo, né? Aqui, então, a gente tinha a ideia de saber dos colegas que vieram assistir quais são as principais dificuldades ou o que seriam alunos problemáticos. Então, se vocês quiserem dar exemplos, pode até ser aqui no bate-papo, ou pelas perguntas, enfim. A gente, por exemplo, sabe que tem alunos que muitas vezes se recusam a seguir desde o método que a gente propõe, né, até não cumprir horários, né? São diversos e amplos os problemas que a gente enfrenta. Tem alunos, especialmente mais novos, né, adolescentes ou crianças, que podem ter alguma dificuldade em se concentrar. Também são alunos que exigem uma atenção diferente. Dependendo da escola, ou dependendo do contexto de ensino, a gente tem ferramentas para lidar com isso ou não, né? Inclusive, lá mesmo no encontro de férias, uma professora compartilhou uma experiência muito interessante, que era uma aluna, se eu não me engano, boliviana, e como era estranho para ela estar na aula de português, né, na escola, na escola, na matéria português, sendo que o que a professora tinha que ensinar para os brasileiros era algo totalmente diferente do que precisaria ensinar para uma estrangeira, né? Ela não tinha a mesma base dos brasileiros. Então, ela precisou desenvolver, era uma escola estadual, ela precisou usar a criatividade e desenvolver uma forma de acolher e tratar e trabalhar com essa aluna. E foi muito interessante que ela contou que precisou envolver os demais colegas, né, os brasileiros. E aí foi uma experiência muito interessante. Então, assim, são de diversas naturezas os desafios e as dificuldades que a gente vai encontrar com alunos, né, que podem ser desde indisciplinados até não gostar do livro, não gostar da escola, não gostar do professor, não gostar do colega, né? São infinitas possibilidades de problemas que a gente pode ter em sala de aula, né? Aqui tem alguns exemplos. Ana, desculpa, deixa eu só. Eu lembrei dessa experiência agora. Desculpa, tá te interromper. Não, por favor. Você estava falando desses pequenos conflitos. Eu lembrei de uma vez quando eu estava dando. Eu era monitora, não era professora ainda, enfim, uma determinada instituição. E era um grupo de alunos, assim, acho que tinham 7 alunos. E aí a professora começou a explicar e apresentar algumas interjeições em português. E tinham alguns alunos judeus. E aí aquilo foi uma situação bem, assim, pouco inédita, porque os alunos simplesmente não podiam nem falar aquilo, porque ainda que a gente use o tempo todo, nossa, meu Deus, e que a gente não queira expressar alguma religiosidade, né? Vem disso, vem da religião. Então foi um problema, porque os alunos simplesmente não queriam, eles não podiam nem falar sobre isso, não podiam ler, não podiam interagir de forma nenhuma com esse tipo de atividade. E aí o professor teve que encontrar assim, alguma outra solução, porque a aula foi toda feita e preparada em cima dessas interjeições. E aí é só uma assim, pra gente abrir e pensar no que pode ser possível fazer, né?
Então, a preparação da aula foi toda em cima disso. E aí, né, o que a gente faz? Já que esses alunos não vão participar. E a gente tem que respeitar. Nossa, muito interessante. Então, até de uma origem religiosa, né? Exatamente. Pode haver desafios com relação à língua. Muito legal, Mari. Muito pertinente. Obrigada. Imagina. E aí, de outros exemplos que eu coloquei aqui, mais ou menos isso que eu já falei, né? Que reclamam gratuitamente. Tem diferença, né? Daquele aluno aquela pessoa que reclama com algum fundamento e reclama só por reclamar. Às vezes ele tem inúmeros outros problemas e tudo negativo, então a aula também é negativa, a experiência com o ensino, com a escola, né? Alunos que chegam tarde, saem antes da aula, se recusam, isso aqui eu vejo que é um problema muito comum com os professores, os alunos se recusam a desenvolver tarefas, ou em sala de aula ou fora da sala de aula. E aí é uma situação bem delicada, porque o professor precisa ver progresso, né? E a escola precisa ver esse desenvolvimento, mas muitas vezes o aluno se recusa. Então, como trabalhar com isso? Alunos que fazem críticas sem fundamento ao material ou à escola, ou alunos que desrespeitam, né, o professor e os outros colegas. Aqui a gente já entra num aspecto um pouco mais delicado, né? Como lidar com essas situações. Podem se agravar a um ponto de exigir mesmo intervenções mais drásticas, né? Isso. Ana, desculpa te interromper de novo. A galera tá colocando aqui, olha, suas experiências. Oba! Você quer que eu leia? Por favor. Então, a Angélica tá falando que tem um ótimo relacionamento com os alunos, mas acho que é porque só trabalho com aulas particulares. Ah, sim. Quem foi que escreveu? Desculpa, eu não estou conseguindo ver o nome, tá? No meu caso, ministrei aulas em uma escola brasileira no Japão. Muitos estudantes, embora brasileiros ou filhos de brasileiros, têm muita dificuldade em relação ao português. Além disso, muitas palavras não fazem sentido, olha só. A eles porque não são inseridos na cultura brasileira. Essa é outra coisa, né? Sim. Como uma palavra que não fez sentido vai começar a fazer sentido para você. Como você vai explicar isso, né? Deixa eu ver, tem mais aqui. Me lembro de uma aluna italiana que estava no Brasil por um período pequeno de tempo, precisava assimilar a língua e a cultura brasileira. Então ela está trazendo uma coisa de tempo mesmo. Ela tinha pouco tempo para aprender muita coisa. É isso? Foi isso que eu entendi, né? No caso dessa pessoa que comentou sobre os alunos japoneses, muito interessante a questão de palavras nomes, né, de repente, que não existem, e mesmo alguns artifícios linguísticos mesmo, né? Algumas a gente vê com alunos orientais, normalmente, que tem um pouco mais de dificuldade para passar a usar artigos, preposições, né, alguns conectivos, porque não existe, ou não existe da forma como é em português, né? A Marcela está falando que já teve algumas alunas com problemas pessoais que começavam a chorar durante a aula ou tinham muita raiva, né? Então, o que fazer nesse caso, que é uma overdose de emoções, ela colocou. Olha só. Pode continuar, Ana, depois eu vou ler mais um pouquinho. Tá bom. Então, sobre essa pergunta essas alunas que choravam, eu até queria comentar um pouco sobre isso. O contexto em que os estrangeiros vêm ao Brasil, algumas vezes é por escolha, mas outras vezes não, né? Então, muitas vezes os adolescentes vêm junto com os pais que precisam trabalhar aqui, as crianças também. Então, eles já sofrem uma mudança muito radical de país, de idioma, amigos, casa, tudo, né? Então, é muito comum
com alunos, especialmente com adolescentes e pré-adolescentes, esse tipo de problema emocional, problema psicológico ou problemas de aprendizado, que naturalmente muitas vezes é consequência disso, né? Então a gente tem que ter muita sensibilidade, é algo que alguns professores têm dificuldade, tem que ter a sensibilidade de entender esse contexto emocional do aluno, né? Não ficar apenas no julgamento, assim, o aluno é preguiçoso, até porque mesmo esses nomes, essas nomenclaturas, né, essas palavras, assim, podem ser mais pesadas e piorar a situação, né? Então, a gente tem que ir com muito cuidado identificando a origem do problema ou, sempre que possível, né, adaptar mesmo atividades para atender essa demanda. Eu vou dar um pequeno exemplo. Não é um problema assim necessariamente psicológico ou emocional, mas eu percebo com alguns alunos existe uma questão de hierarquia nas empresas. Então a Torre de Babel atende executivos, diretores, né, que vêm para trabalhar aqui, e muitas vezes assim eles são chefes de brasileiros que não se sentem à vontade para corrigir, para falar que alguma característica pode ser muito forte, muito agressiva no ambiente de trabalho, né? E aí isso acaba impactando no aprendizado e em como o aluno vai lidar com isso aqui no Brasil, né? Tem um aluno especificamente que eu trabalhei recentemente, eu percebia que ele estava desmotivado. Ele precisava aprender o idioma para trabalhar, ele queria apenas conteúdo relacionado ao trabalho, ao mundo financeiro, e ele ficava assim muito desmotivado com o conteúdo, com os livros, né? Não necessariamente pelo método, mas porque eu tinha a impressão que eu tinha sempre que trazer coisas meio mirabolantes, sabe, para a aula, para tentar tornar a experiência dele um pouco mais interessante. Até que eu percebi, na verdade, no desenvolvimento, que ele, na verdade, gostava de desafios maiores, né? E aí a gente estava conversando sobre exames, sobre o CELP-BRAS, por exemplo, e aí eu percebi que isso era algo. Eu lancei um desafio dele se preparar para prestar um exame aqui no Brasil, e isso acabou sendo super motivador para ele. Então era um desafio que não era exigido no trabalho dele, não era exigido pela escola, mas foi algo que o motivou. É um desafio que simplesmente trouxe ele para. Ele precisava, né? Um desafio maior do que ele estava previsto na escola. Então, às vezes, a nossa solução para lidar com alguma dificuldade vai muito além. A gente tem que usar muito a criatividade e a sensibilidade para identificar essas soluções, né? Especialmente com adolescentes, eu acredito. Até, deixa eu ver, aqui, não sei se vocês conhecem esse filme, Entre os Muros da Escola, é um filme francês. Esse professor aqui, que é possível ver na parte de cima, ele é protagonista. Esse filme é baseado num livro dele, que conta as experiências reais que ele tem na escola e as dificuldades nesse contexto. A escola é pública. Eu vou passar um pedacinho desse filme para vocês, para a gente trocar uma ideia. É uma escola pública, numa região da França que recebe alunos de diversas origens, mesmo que nasceram ou que não nasceram na França necessariamente. Tem alunos orientais, europeus de outros lugares. E aqui a gente consegue ver
embora esteja em francês esse trecho, tá? Tem a legenda em português, mostra uma aluna questionando o uso do subjuntivo, e a forma como esse professor conduz é muito interessante, e é uma problemática que a gente pode trazer para o ensino do português também. Então, eu vou compartilhar aqui. Espero que vocês consigam ouvir e entender, tá? Esse filme tem inteiro no YouTube. Eu até recomendo, se vocês encontrarem onde vocês estiverem para assistir ele inteiro, porque são várias dessas dificuldades de comunicação que o professor tem, dificuldade ao lidar com recursos da escola, tá? Então, eu vou colocar aqui. Qualquer coisa, vocês podem me chamar que eu consigo visualizar o bate-papo e vamos ver se a gente consegue, tá bom? Pourquoi il met un parfait de l'indicatif? C'est pas l'imparfait. Pourquoi c'est pas l'imparfait? Je te retourne la question, Esmeralda. Pourquoi est-ce qu'on dit de l'indicatif? Non, c'est habile, mais si jamais je vous le demanderai pas. Oui, certes. Alors les autres, pourquoi est-ce qu'on précise imparfait de l'indicatif? Pourquoi pas seulement imparfait? Nassim, faut que je me lave les mains parce que oui, c'est ça, va te laver les mains. Allez, rapidement. Ah monsieur, on va revenir dans une semaine, hein. Tais-toi, tu parles. Si on dit imparfait de l'indicatif et qu'on précise, c'est bien qu'on veut le distinguer d'un autre imparfait. De quel imparfait il faut le distinguer? Regarde, c'est l'imparfait du subjonctif. Exactement. L'imparfait du subjonctif, très bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'imparfait du subjonctif? Je crois pas qu'on me va, mais je t'écoute. Pardon. Je crois que je vais me tromper. Hein. Ben oui, je crois aussi. Ouais. Je fusse. Je fusse, bien sûr. Du verbe fuser. Non, je fusse, c'est pas un verbe. Non, je fusse. Nous fussions, vous fussiez. C'est pas si bête. Alors, tu ne sais pas l'utiliser, sinon tu as retenu une vague terminaison de l'imparfait du subjonctif. Mettons que je dise il faut que je sois on va dire en forme. Il faut que je sois en forme. Qu'est-ce que c'est que ce soit là? Eva? C'est le présent du subjonctif. Très bien, c'est le présent du subjonctif. Alors si je veux construire un imparfait du subjonctif, je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre un passé là et il fallait que je sois. Il fallait que je fusse. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère? Je vais dire qu'il fallu que je sois fusse. Je sois fusse. C'est apprendre d'abord la phrase avant de. Il fallait que je sois fusse en forme. Ça ne suffit pas dans la vie, je sais pas. C'est la vérité. J'avais raison, c'était je fusse. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Ça vous intéresse vraiment? Je vous autorise. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser, commencez par le maîtriser, et après pouvoir mettre en cause le fait. Déjà. Pourquoi vous Monsieur? C'est que ils ont raison parce que c'est pas pareil que le langage de maintenant. Excusez-moi, ça c'était avant. Même ma grand-mère elle parlait pas comme ça. Même ton grand-père il disait pas ça. Mais voilà, il a pas ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. C'est les bons. Dites-moi, c'est la dernière fois, c'est quand vous avez entendu parler quelqu'un. Enfin, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un parler comme ça? On utilisait la partie subjonctif. Quelqu'un de nord, il comprend ce qu'on dit. On va dire ça. Est-ce que je peux répondre? Pessoal, vocês conseguiram ouvir bem? Entender o trecho do filme? Ana, eu consegui. Tá. Deu tudo certinho. Ah, ok. Tudo bem. Bom, tá bom. Ele é legendado também, né? Acho que deu para acompanhar. Então, algumas questões que eu queria trazer para a gente pensar. Desde o início, a gente vê que tem uma afronta, né? Entre os alunos e o professor. Tem algumas
atitudes dele que são até engraçadas no decorrer algumas respostas, né, que são mais bem-humoradas, mas a gente vê que, por exemplo, assim que a aluna fala posso contribuir, né, posso falar, e ele diz, nossa, ele fala alguma coisa como, duvido que vai estar certo, mas fale, né? Então, a partir daí, eu acho que a gente já consegue ver uma dificuldade, que eu acho que é até um erro de se abordar dessa forma, né? E a necessidade que os alunos mostram de entender o porquê que se usaria o subjuntivo. Então, eles trazem ricamente para o professor as dúvidas de uso no sentido do dia a dia, né? Por que eu tenho que aprender subjuntivo se eu não vou usar? Se nem minha avó fala, se nem minha bisavó fala, né? Então, isso eu acho que é bem interessante que o filme traz, a necessidade da gente contextualizar, da gente explicar o uso antes de simplesmente passar tabelas, verbos. O aluno precisa entender, precisa viver isso, né? E as dificuldades de se lidar com o adolescente também. Então, eu recomendo fortemente aos colegas que puderem assistir esse filme, é muito interessante. Aqui, para a gente ir caminhando para o final, queria lembrar que a gente pode passar por algumas situações ainda mais graves ou delicadas, né? E algumas situações em que realmente a gente precisa acionar autoridades, né? No caso que pode ser desde a escola até os pais, a direção, em casos mais graves, a polícia, né? A gente não pode se acanhar ou se sentir intimidado por situações que realmente exijam uma intervenção mais grave, porque se for uma situação grave, precisa disso, né? Até, Mari, você quer compartilhar alguma coisa sobre isso? Eu acho que você pode seguir, e aí depois eu falo de alguma Então, situação. a gente já está no final aqui. Então, se você tiver... Acho que tinha uma experiência que você queria contar. Sim, tinha. Não era nenhuma situação de desrespeito em si, né? Mas é uma outra situação inusitada que eu nunca tinha passado antes. E aí foi que você falou. Eu precisei procurar uma outra autoridade para ver como a gente solucionava. Então, quando eu dava aula para os refugiados aqui no centro de São Paulo, acontecia muito das mulheres, mães, irem para a aula com seus bebês ou suas crianças. E que, no geral, era super possível dar a aula, não tinha problema nenhum, mas muitas vezes os bebês choravam e tudo mais, e aconteceu algumas vezes das mães levarem os bebês e passarem os bebês para uma outra professora. Normalmente, como as turmas de português de língua de acolhimento são maiores, às vezes tem 20 alunos em sala de aula, então normalmente são 2 professoras e aí as mães deram os bebês para outra professora, porque eu que estava assim à frente explicando, né, da aula. E aí durante a aula inteira a criança ficou com outro professor e foi uma situação que a gente nunca tinha passado e a gente não sabia se aquilo era possível de continuar acontecendo, se a outra professora se sentia bem com aquilo também ou não. Então não era nenhuma questão de desrespeito, mas a questão da hierarquia, né? Eu sou professora ou eu sou outra coisa? Como que a gente vai lidar com isso? Sim. E aí a gente teve que reportar para uma autoridade, uma diretora, coordenadora, para tentar resolver aquilo, né? É uma questão muito delicada. Uhum. A gente pode ficar diante de situações assim que são realmente delicadas, né? Acontece muito raramente, mas acontece, como já aconteceu na torre, né, Mari? Na Torre de Babel, da torre ter que finalizar um contrato. Isso, exatamente. Era tão difícil lidar com um aluno ou com uma turma ou com uma dupla de alunos, se eu não me engano,
que ficou realmente inviável. Era algo que deixava as professoras extremamente constrangidas. Isso. Acabou sendo um ambiente de trabalho e de ensino que não era interessante para ninguém. E depois de algumas tentativas de solucionar, realmente precisou encerrar o contrato com esses alunos, né? Então, em situações extremas, infelizmente, isso não é desistir, né? Isso é, na verdade, se preservar, né? Isso. Então, muitas vezes é a única solução e ela tem que ser tomada, né? Isso aí. Exatamente. Bom, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta, alguma contribuição? Você consegue ler os comentários? Tem mais alguns aqui, eu vou ler, tá bom? Antes da gente terminar. Tá bom. Aqui eu só tenho acesso ao bate-papo e o pessoal tá quietinho no bate-papo. Então, se você puder ler, tá. por favor. Sim. Então, deixa eu ver. Maria Lúcia está falando como é importante o professor saber que não é o dono do conhecimento, né? Que ele tenha consciência de que não é o dono do conhecimento. Sim, essencial. A Natália está falando que gosta quando usamos palavras heterossemânticas porque os alunos ficam surpresos. É verdade. Especialmente quando cometem erros, né? Eles acham que podem usar uma palavra numa situação e aí ela tem um sentido completamente diferente em outra língua. Uhum. Legal. O Ademir falou que achou bastante interessante, mas o que, Ademir, você achou bastante interessante? A gente falou tanta coisa, né? Sim, em português usamos o subjuntivo o tempo todo, a Angélica está falando. E que ela acha que não é um argumento válido. Porque a gente usa o português, o subjuntivo, o tempo todo em português, naquela situação. O Ademir falou que achou positiva a discussão, acho que eles estão falando do trecho que você passou, né? Do filme, sim. Dessa discussão do subjuntivo. Uhum. E aqui é muito produtivo comentar sobre estes cenários de sala de aula, que vale a pena discutir, com certeza. Ok, discussão dos cenários, é isso mesmo. É isso. Ok. Bom, muito obrigada, então, gente. Obrigada pela participação. Agradeço novamente à SBS pela oportunidade. Bom saber que a Maria Lúcia está aí. Obrigada, Maria Lúcia, também, que convidou a gente. Obrigadão pela ajuda, pelo apoio sempre. Sim, desde o encontro de férias ela está dando um super apoio. Muito obrigada. Isso aí. Eu acho que é isso, Mari. É isso, então. Brigadinha. Você também. Obrigada a todos. Obrigada, SPS. Maria Lúcia. Obrigada a Torre também, claro. E é isso, gente. Obrigada por estarem aqui, por nos escutar, por interagir também. Aqui está o contato, né, da Torre de Babel. Se precisarem de aulas, de dicas, a Torre também sempre promove outros tipos de treinamento. Podem acompanhar pelas redes sociais. Exatamente. Agora, em tempos de coronavírus, tem os online também, que são super legais. Mais ainda. Ainda mais agora. Exato. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Jaque? Oi, tô aqui acompanhando, já vou fechar. Tá bom. Obrigada, Jaque. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau, tchau. Até.